Olá, Vítor. Vítor Bruno e Eduardo Pestana para a RTP3. Vítor, o Futebol Clube Porto fez claramente o mais difícil, foi virar um resultado de 0-2 para 3-2. Depois, o que é que aconteceu à sua equipa, porque não conseguiu manter a mesma dinâmica até ao final? Não conseguiu manter a mesma dinâmica até ao final. Sofreu um gol de bola parada. Também conta, atenção, é um momento do jogo importante como qualquer outro. A análise que faz é correta, fazemos o mais difícil, viramos um jogo que toda a gente se calhar daria como perdido, mas eu conheço como ninguém os homens que têm ali naquele balneário e tenho um orgulho brutal naquilo que eles me dão. Uma equipa valente, estoica, perante um adversário difícil, independentemente do que queiram dizer agora do Manchester, estar num momento difícil, menos feliz. O Manchester é e será sempre um rival fortíssimo na Europa, sempre, com individualidades de talento inquestionável, que podem fazer a diferença em qualquer momento do jogo. Nós permitimos algo na primeira parte que não estava no plano inicial, sobretudo na forma como defendemos com os laterais, não estávamos a conseguir parar tudo o que era saídas por fora. Deixámos os nossos laterais muitas vezes expostos no momento de 1 contra 1. Fomos corrigindo os passos mesmo durante a primeira parte, com pequenas informações e mensagens que fomos passando para dentro do campo. Na segunda parte voltamos a reforçar isso. A equipa faz uma segunda parte, do ponto de vista defensivo, praticamente exímia. Tem um momento para fechar o jogo com o golo isolado para 4-2. Depois no final é uma bola parada. Uma bola parada de um jogador que está na marcação, que está a cumprir com a sua tarefa individual. Pois é uma questão de momento. Hoje caiu para o lado do Manchester, nós não queríamos nada que caísse. Seria uma vitória épica. Acabou por ser um empate, quase que sabe a derrota e que no fundo se transforma praticamente num pesadelo pela forma como acontece. Mas reitero, muito, muito orgulhoso daquele balneário, daqueles homens que estão ali, porque reverteram algo que muita gente, se calhar, naquela fase do jogo, quando está 2-0, pensava que era impossível de reverter. Boa noite, Vítor. Pedro Monteiro, TVI. Ia-lhe fazer duas questões. A primeira, a explicar um bocadinho qual era a ideia. Já falou aqui na necessidade de defender melhor os corredores laterais. Quando tira o PP e coloca o Martim, se foi um bocadinho nessa perspectiva para fechar o flanco esquerdo do Manchester United. E, por outro lado, depois do 3-2, o que é que aconteceu? O Porto abdicou de ter bola ou foi o Manchester que, de alguma forma, empurrou um bocadinho o Porto para trás e tomou conta do jogo? Em relação ao PP, o PP sai pela questão física, porque percebemos que ele estava a dar sinais de fadiga evidente. E pensámos, e na altura pareceu-nos o mais indicado, encaixar o Martim como lateral, fazer crescer o João Mário, que está habituado a pisar aquele espaço, que é a formação de raiz, daquele espaço ele conhece-o bem, está identificado com ele. Poderia sempre ser alguém que pudesse também, no momento em que tivéssemos de transitar para a baliza adversária, ser alguém que pudesse também colocar em perigo e em xeque e em alarme a linha defensiva do Manchester. Em relação após o 3-2, sinceramente nós do banco e quem está de fora. Eu percebo que depois 3-2 a equipa podia ter outro tipo de margem para segurar o jogo, para guardar a bola, para se instalar no meio campo adversário, mas está tudo demasiado enraizado dentro do campo para que o jogador consiga desligar naquele momento e aparecer num formato diferente. O jogador, quando diz jogador, a equipa estava bem organizada, estava estável do ponto de vista defensivo. A verdade é que o Manchester com alguns cruzamentos, mas a equipa sempre a preencher bem a área, a fechar com os dois atrás, aquilo que não conseguimos na primeira parte. E naturalmente vai se sentindo cómoda QB a defender daquela forma. Depois também não lhe digo que foi altamente intencional baixar demasiado o bloco para depois sair em transição, mas era uma arma que nós tínhamos previsto explorar e saíram 2, 3 transições quase perfeitas que só não redundam em gol, porque depois é uma questão de erro na definição final, no momento em que temos de definir na cara do guarda-redes. Mas isso faz parte do nosso crescimento. Aquilo que me deixa realmente orgulhoso, mas orgulhoso com todo o sentimento. Não é, eles sabem, se eu tivesse de dizer algo que não fosse aquilo que eu sentia neste momento, não dizia. Sinto-me mesmo muito orgulhoso por estar a perder 2-0 frente ao Manchester. Podendo haver uma série de dúvidas que se pudessem levantar naquele momento, os jogadores nunca se desviaram 1 milímetro daquilo que tinha sido traçado enquanto plano, nestes 3 dias em que trabalhámos o jogo. E isso para mim é a maior vitória de hoje. Saber que estamos a crescer, obviamente vai havendo uma dor aqui e uma acolá. Os jogadores são, muitos deles, num contexto novo, a perceberem aquilo que é uma ideia, que estão a tentar ser o mais fiéis possível a ela. E isso a mim, saber que eles não se desviaram nunca num momento adverso, é aquilo que mais conforto me dá. Saber que posso acreditar em gente que dá tudo,
que não perde aquilo que é o seu grande traço, que não perde aquilo que são valores, são os desígnios do Porto, de coragem, de bravura, de ousadia, de ambição. Isso tem que estar sempre presente e esteve presente muito hoje, muito em quantidade assinalável. Boa noite, Vítor. Paulo Jorge Duarte, Boa noite. TV. Concordo com a sua análise e compreendo que seja quase uma conferência de imprensa ingrata para si, da maneira que as coisas passaram. Portanto, a minha pergunta é, são dores de crescimento? Era isso que eu estava a dizer agora. Nós nunca queremos que nos toque a nós. A verdade é essa, mas há sempre finais, umas vezes felizes, outros nem tanto. Já nos tocou a nós, com alguma felicidade, ganhar a Supertaça ao Sporting, também com alguma felicidade na forma como fazemos o 4-3. Hoje sofremos o 3-3, se calhar num momento que já não expectávamos, a equipa estava estável, estava cómoda, volto a dizer. Depois levou o jogo para a dimensão física, numa bola parada, em que estamos bem posicionados, bem colocados, cada um no seu espaço, cada um na sua marcação individual. Depois é uma questão de duelo, de centímetros, e perante um jogador que era o Nico, que é dos mais fiáveis aqui dentro, na bola parada. Por isso, tudo estava destinado, as tarefas estavam definidas, cada um sabia aquilo que tinha que fazer naquele momento do jogo. É uma questão de, muitas vezes, de felicidade. Eu não gosto muito de agarrar a isso, porque isso procura-se, muitas vezes procura-se, nós também a procuramos. Não deixámos de ter os olhos na baliza adversária em momentos em que transitámos e que podíamos ter feito o cheque-mate final ao jogo. Não tendo feito, depois há sempre alguma coisa que pode acontecer. Infelizmente, tocou-nos a nós. Última questão. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. O SAMU o Porto acaba por ganhar uma referência mais física na frente para duelos diretos, mas também capaz de explorar a profundidade, atacando as costas da linha defensiva. Comparando com o início da época, o Porto tem acabado por pensar um bocadinho menos os ataques, apostando mais nesta procura da referência na frente. Pergunto-lhe se o Porto sente que o Porto precisa de crescer taticamente para pensar um bocadinho mais o jogo e ter um bocadinho mais de calma e conseguir conjugar esta vertente mais pausada com a procura do SAMU, que tem dado muito resultado também. Sim, eu percebo a sua questão e se virmos grande parte dos jogos feitos até aqui, se formos, são dados estatísticos que eu sinceramente não valorizo ou procuro valorizar o menos possível. Tudo o que tem sido posse de bola em todos os jogos, nós temos estado praticamente por cima em todos os momentos. E muitas vezes a controlar o jogo no meio campo adversário. Hoje era preciso perceber quem é que estava do outro lado e de que forma é que podíamos ferir a organização defensiva do Manchester. Nós entendemos pela análise que fizemos que uma das formas de os ferir era precisamente essa. Os ataques à profundidade, ataques à última linha do adversário, esperar muitas vezes isso ir em transição, porque sabíamos que eles sofriam, e da análise que fizemos, tinham vários momentos em que sofreram, e sofreram bem na Liga Inglesa, a partir de momentos em que estão instalados no meio campo adversário e que levam com transições. Nós trabalhámos estes pormenores dos 3 dias que foi possível levar a treino, estes pormenores nós trabalhámos, ataques à última linha, ataques em transição, e tentar ferir, ser muito intencional nas nossas saídas verticais para a baliza adversária. Uma questão estratégica, foi aquilo que nós optámos hoje. A equipa, volta a dizer, há momentos em que tem que crescer. Já falámos das tais dores de crescimento, a equipa vai crescer, vai maturando comportamentos, vai ficando cada vez mais identificada com aquilo que lhes é pedido. E é o que eu digo. Isso, sinceramente, para mim é o que me deixa mais orgulhoso. Eu hoje vou para casa, vou com uma dor de alma gigante, mas com um sentimento de orgulho que, não sendo comparável àquilo que aconteceu, como falei há pouco, no momento da Supertaça, a perder 3-0, em que viramos para 4-3, mas um sentimento muito próximo desse momento, porque percebi que os jogadores foram bravos e mantiveram-se sempre inteiros. E manter-se inteiros num contexto deste adverso, em casa, a perder 2-0, com uma rival como o Manchester United, nunca se desviar daquilo que era o plano traçado inicial, para um treinador é aquilo que mais o deixa de orgulho, que mais o deixa orgulhoso. E eu, sinceramente, hoje vou para casa com um sentimento de orgulho muito grande, obviamente decepcionado pelo resultado final. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.